Michel Foucault. 5. História da loucura na Idade Clássica. 5. Os insensatos. As duas grandes formas de experiência da loucura que se justapõem no decorrer da Idade Clássica têm cada uma seu índice cronológico. Não no sentido de que uma seria uma experiência elaborada e a outra uma espécie de consciência rude e mal formulada. Elas se articulam claramente numa prática coerente, mas uma foi herdada, e foi sem dúvida um dos dados mais fundamentais do desatino ocidental, e a outra, e é esta que se deve examinar agora, é uma criação própria do mundo clássico. Apesar do prazer reconfortante que podem ter os historiadores da medicina ao reconhecer no grande livro do internamento o rosto familiar, e para eles eterno, das psicoses alucinatórias, das deficiências intelectuais e das evoluções orgânicas ou dos estados paranoicos, não é possível dividir sob uma superfície nosográfica coerente as fórmulas em nome das quais os insanos foram presos. De fato, as fórmulas de internamento não pressagiam nossas doenças. Elas designam uma experiência da loucura que nossas análises patológicas podem atravessar sem nunca levá-la em conta na sua totalidade. Ao acaso, eis alguns internados por desordem do espírito, a respeito dos quais se podem encontrar menções nos registros. Demandante obstinado, homem mais processado, homem muito mau e chicaneiro, homem que passa os dias e as noites a atordoar os outros com suas canções e a proferir as blasfêmias mais horríveis, pregador de cartazes, grande mentiroso, espírito inquieto, triste e ríspido. Inútil perguntar se trata de doentes, e até que ponto. Deixemos ao psiquiatra o trabalho de reconhecer que o ríspido é um paranoico ou de diagnosticar uma bela neurose obsessiva nesse espírito desordenado que elabora uma devoção a seu gosto. O que é designado nessas fórmulas não são doenças, mas formas de loucura que seriam percebidas como o extremo de defeitos. Como se, no internamento, a sensibilidade à loucura não fosse autônoma, mas ligada a uma certa ordem moral onde ela só aparece a título de perturbação. Lendo-se todas essas menções que, nos registros, são colocadas diante do nome dos insanos, tem-se a impressão de que se está ainda no mundo de Brant ou de Erasmo, um mundo onde a loucura conduz toda uma ronda dos defeitos, a dança insana das vidas imorais. No entanto, a experiência que se tem é diferente. Em 1704, é internado em Saint-Lazare um certo abade Bargedi. Tem 70 anos e foi preso para que seja tratado como os outros insanos. Sua principal ocupação era emprestar dinheiro a juros altos, enriquecendo-se com as usuras mais odiosas e mais ultrajantes para a honra do sacerdócio e da igreja. Não foi possível convencê-lo a arrepender-se de seus excessos, nem a acreditar que a usura era um pecado. Insiste em ser um avarento. Foi totalmente impossível descobrir nele algum sentimento de caridade. Bargedi é um insano, mas não como são insanas as personagens embarcadas na nau dos loucos, que o são na medida em que foram arrastadas pela força viva da loucura. Bargedi é insano, não porque perdeu o uso da razão mas porque ele, homem da igreja, pratica a usura, não dando mostras de nenhuma caridade e não sentindo remorsos, porque caiu à margem da ordem moral que lhe é própria. Nesse julgamento o que transparece não é a impotência de baixar um decreto de doença, tampouco uma tendência para condenar moralmente a loucura, mas sim o fato, essencial sem dúvida para compreender-se a era clássica, de que a loucura torna-se perceptível, para ela, na forma da ética. No ponto extremo, o racionalismo poderia paradoxalmente conceber uma loucura onde a razão não seria perturbada, mas que seria reconhecida pelo fato de toda a vida moral ser falsificada, da vontade ser má. É na qualidade da vontade, e não na integridade da razão, que reside finalmente o segredo da loucura. Um século antes do caso de Sade levantar perguntas na consciência médica de Robert Collard, é curioso observar que o tenente D'Argenson também se interroga sobre um caso algo análogo, exceção feita à genialidade. Uma mulher de 16 anos, cujo marido se chama Beldouin, declara em alto e bom som que nunca amará seu marido, que lei nenhuma pode ordená-la tanto, que todos são livres de dispor de seu coração e de seu corpo como melhor lhes aprouver, mas que é uma espécie de crime dar um sem dar o outro. E o tenente de polícia acrescenta:
Falei-lhe 2 vezes, e embora acostumado há alguns anos aos discursos impudentes e ridículos, não pude deixar de ficar surpreso com os raciocínios nos quais esta mulher apoia seu sistema. Para ela, o casamento não é, propriamente, mais que uma tentativa. No começo do século XIX, deixar-se-á que Sade morra em Charenton. Hesita-se ainda, nos primeiros anos do século XVIII, em prender uma mulher em relação à qual é-se forçado a reconhecer que a única coisa que ela tem é espírito demais. O ministro Pontchartrain recusa mesmo a D'Argenson o internamento dela por alguns meses no refúgio. É demasiado forte, observa ele, falar-lhe severamente. E, no entanto, D'Argenson não está muito longe de fazer com que seja tratada como os outros insanos. Ouvindo tantas impertinências, estava inclinado a acreditá-la uma louca. Estamos na trilha daquilo que o século XIX chamará de loucura moral. Mas ainda mais importante é que se vê surgir aqui o tema de uma loucura que repousa inteiramente sobre uma má vontade, sobre um erro ético. Durante toda a Idade Média, e por muito tempo no decorrer da Renascença, a loucura estivera ligada ao mal, mas sob a forma de transcendências imaginárias. Doravante, ela se comunica com ele pelas vias mais secretas da escolha individual e das más intenções. Não se deve ficar surpreso diante dessa indiferença que a era clássica parece opor à divisão entre a loucura e a falta, a alienação e a maldade. Esta indiferença não pertence a um saber ainda muito rude, mas sim a uma equivalência escolhida de modo ordenado e proposta com conhecimento de causa. Loucura e crime não se excluem, mas não se confundem num conceito indistinto. Implicam-se um ao outro no interior de uma consciência que será tratada, com a mesma nacionalidade, conforme as circunstâncias o determinem, com a prisão ou com o hospital. Durante a Guerra de Sucessão na Espanha, tinha-se colocado na Bastilha um certo conde d'Albuterre, que na verdade se chamava Doucelin. Dizia ser herdeiro da coroa de Castela, porém por mais desvairada que seja sua loucura, sua engenhosidade e sua maldade vão ainda mais longe. Ele afirma sob juramento que a Santa Virgem lhe aparece a cada 8 dias. Que Deus lhe fala frequentemente cara a cara, creio que esse prisioneiro deve ficar fechado no hospital para o resto da vida, como insano dos mais perigosos, ou que deve ser esquecido na Bastilha, como celerado de primeira ordem. Creio mesmo que a última alternativa é a mais segura e, por conseguinte, a mais conveniente. Não há exclusão entre loucura e crime, mas sim uma implicação que os une. O indivíduo pode ser um pouco mais insano, ou um pouco mais criminoso, mas até o fim a loucura mais extremada será assombrada pela maldade. Ainda a respeito de Doucelin, D'Argenson observa mais tarde. Quanto mais dócil parece, mais legítimo é acreditar que em suas extravagâncias havia muito de fingimento e de malícia. E em 1709 ele é muito menos firme na retratação de suas quimeras, e um pouco mais imbecil. Esse jogo de complementariedade aparece de modo mais claro num outro relatório do tenente D'Argenson a respeito de Tadeu Cousini, mau monge. Tinha sido colocado em Charenton e, em 1715, ele continua a ser ímpio quando raciocina e absolutamente imbecil quando deixa de raciocinar. Assim, embora a paz geral devesse libertá-lo, como espião que era, a situação de seu espírito e a honra da religião não o permitem. Estamos no extremo oposto dessa regra fundamenta do direito segundo a qual a verdadeira loucura tudo desculpa. No mundo do internamento, a loucura não explica nem desculpa coisa alguma. Ela entra em cumplicidade com o mal a fim de multiplicá-lo, torná-lo mais insistente e perigoso e atribuir-lhe novas caras. De um caluniador que é louco, diríamos que suas calúnias são provenientes do delírio, tanto estamos acostumados a considerar a loucura como a verdade ao mesmo tempo mais profunda e inocente do homem. No século XVII, a desordem do espírito se adiciona à calúnia na mesma totalidade do mal. Prende-se na caridade de Senlis, por calúnias e fraquezas do espírito, um homem que tem um caráter violento, turbulento e supersticioso, além de ser grande mentiroso e caluniador. No furor, tantas vezes mencionado nos registros de internamento, a violência não retira da maldade aquilo que procede da loucura, mas seu conjunto constitui como que a unidade do mal entregue a si mesmo, numa liberdade desenfreada.
D'Argenson exige o internamento de uma mulher no refúgio, não apenas pelo desregramento de seus costumes mas por sua loucura, que chega frequentemente ao furor e que aparentemente a levará, ou a se desfazer de seu marido, ou a matar-se a si mesma na primeira oportunidade. Tudo se passa como se a explicação psicológica duplicasse a incriminação moral, quando há muito tempo nos acostumamos a estabelecer entre elas uma relação de subtração. Se conspira de modo tão espontâneo com a maldade, a loucura involuntária, aquela que parece apoderar-se do homem contra sua vontade, não é em nada diferente, em sua essência secreta, daquela que é fingida intencionalmente por indivíduos lúcidos. Entre elas existe, em todo caso, um parentesco fundamental. O direito, pelo contrário, procura distinguir com o maior rigor possível a alienação fingida da autêntica, uma vez que não se condena a pena que seu crime mereceria aquele que está verdadeiramente atingido pela loucura. No internamento, essa distinção não é feita. A loucura real não vale mais do que a fingida. Em 1710 foi internado em Charenton um rapaz de 25 anos que se fazia chamar Dom Pedro de Jesus e que se dizia filho do rei do Marrocos. Até então tinha sido considerado simplesmente como um louco. Mas passou-se a suspeitar que ele fingia ser louco. Não passou um mês em Charenton sem testemunhar que estava em seu perfeito juízo. Admite que não é o filho do rei do Marrocos, mas afirma que seu pai é um governador do interior, e não consegue resolver-se a pôr de lado todas as suas quimeras. Loucura real e demência imitada se justapõem, como se mentiras interessadas viessem completar as quimeras do desatino. Em todo caso, a fim de puni-lo por sua impostura e por sua loucura fingida, penso, escreve D'Argenson a Pontchartrain, que vem a propósito levá-lo para a Bastilha. Ao final, é para Vincennes que o mandam. 5 anos mais tarde, as quimeras parecem mais numerosas que as mentiras, mas ele terá de morrer em Vincennes, entre os outros prisioneiros. Sua razão está bastante desordenada, fala sem parar e frequentemente vê-se acometido por acessos de raiva, o último dos quais quase custou a vida a um de seus companheiros. Deste modo, tudo parece concorrer para fazer sua detenção continuar. A loucura sem a intenção de parecer um louco ou a simples intenção sem loucura merecem o mesmo tratamento, talvez pelo fato de obscuramente terem a mesma origem. O mal ou, pelo menos, uma vontade perversa. Por conseguinte, a passagem de uma para outra será fácil, e admite-se facilmente que alguém se torna louco pelo simples fato de ter desejado ser um louco. A respeito de um homem que tem a loucura de querer falar ao rei sem nunca ter desejado dizer a um ministro o que tem a dizer ao rei, D'Argenson escreve: tanto fez esse desatinado, na Bastilha ou em Bicêtre, que de fato se tornou um louco, e quer sempre falar com o rei em particular, e quando tentam fazer com que se explique a respeito, ele se expressa em termos que aparentemente não são nada racionais. Vê-se assim como a experiência da loucura que se expressa na prática do internamento, e que sem dúvida também se forma através dela, é estranha que, desde o direito romano e os juristas do século XIII, se encontra formulada na consciência jurídica. Para os homens da lei, a loucura atinge essencialmente a razão, com isso alterando a vontade ao mesmo tempo em que a inocenta. Loucura ou extravagância é uma alienação do espírito, um desarranjo da razão que nos impede de distinguir o verdadeiro do falso e que, através de uma agitação contínua do espírito, deixa aquele que é por ela atingido sem condições para poder dar qualquer consentimento. O essencial, portanto, é saber se a loucura é real e qual o seu grau. Quanto mais profunda for, mais a vontade do indivíduo será considerada inocente. Bouchet transcreve diversos despachos ordenando que pessoas que em estado de furor matassem mesmo seus parentes mais próximos não seriam punidas. Pelo contrário, no mundo do internamento pouco importa saber se a razão está de fato atingida. Caso esteja, e seu uso está com isso impedido, é sobretudo por uma flexão da vontade que não pode ser inteiramente inocente, pois não pertence à esfera das consequências. O fato de pôr-se em causa a vontade na experiência da loucura, tal como é denunciada pelo internamento, não está evidentemente explícito nos textos conservados, mas transparece através das motivações e dos modos de internamento.
Aquilo de que se trata é todo um obscuro relacionamento entre a loucura e o mal, relacionamento que não mais é considerado, como na época da Renascença, como relacionado com todos os poderes ocultos do mundo, mas com esse poder individual do homem que é sua vontade. Assim, a loucura lança raízes no mundo moral. Mas a loucura é bem diferente do pandemônio de todos os defeitos e de todas as ofensas feitas à moral. Na experiência que o classicismo tem dela e na recusa que ele lhe opõe, não se trata apenas de regras morais, mas de toda uma consciência ética. É ela, e não uma sensibilidade escrupulosa, que observa a loucura. E se o homem clássico percebe seu tumulto, não é a partir de um ponto constituído por uma pura e simples consciência razoável, mas do alto de um ato de razão que inaugura uma escolha ética. Considerado em sua formulação mais simples e sob seus aspectos mais exteriores, o internamento parece indicar que a razão clássica conjurou todos os poderes da loucura e que conseguiu estabelecer uma linha divisória decisiva ao próprio nível das instituições sociais. Num certo sentido, o internamento aparece como um exorcismo bem-sucedido. No entanto, essa percepção moral da loucura, sensível até nas formas do internamento, deixa transparecer sem dúvida uma divisão ainda mal assegurada. Essa divisão prova que o desatino, na era clássica, não é rechaçado para os confins de uma consciência razoável solidamente voltada sobre si mesma, mas que sua oposição à razão se mantém sempre no espaço aberto de uma escolha e de uma liberdade. A indiferença a toda forma de distinção rigorosa entre a falta e a loucura indica uma região mais profunda, na consciência clássica, onde a divisão razão-desatino se realiza como uma opção decisiva, na qual está presente a vontade mais essencial e, talvez, mais responsável do indivíduo. Esta consciência, evidentemente, não se encontra enunciada de modo explícito nas práticas do internamento, nem em suas justificativas. Mas não permaneceu em silêncio durante o século XVII. A reflexão filosófica atribuiu-lhe uma formulação que permite compreendê-la sob um outro ângulo. Vimos a decisão com que Descartes evitava, no caminho de sua dúvida, a possibilidade de estar louco, enquanto todas as outras formas do erro e da ilusão envolviam uma região da certeza mas liberavam, por outro lado, uma forma da verdade. A loucura era excluída, não deixando vestígio algum, nenhuma cicatriz na superfície do pensamento. No regime da dúvida e em seu movimento em direção à verdade, a loucura não tinha eficácia alguma. É tempo, agora, de indagar o porquê disso e se Descartes contornou o problema na medida em que era insuperável ou se essa recusa da loucura como instrumento da dúvida não tem sentido ao nível da história da cultura, deixando transparecer um novo estatuto do desatino no mundo clássico. Parece que, se a loucura não intervém na economia da dúvida, é porque ela ao mesmo tempo está sempre presente e sempre excluída do propósito de duvidar e da vontade que o anima desde o começo. Todo o percurso que vai do projeto inicial da razão aos primeiros fundamentos da ciência costeia as margens de uma loucura que ele evite incessantemente através de um partir ético que não é outra coisa senão a vontade de manter-se desperto, o propósito de vagar apenas em busca da verdade. Existe a eterna tentação do sono e do abandono às quimeras que ameaçam a razão e que são conjuradas pela decisão sempre renovada de abrir os olhos para o verdadeiro. Uma certa preguiça me arrasta insensivelmente para o ritmo da vida comum. E assim como o escravo, que no sono goza de uma liberdade imaginária, receia acordar quando começa a supor que sua liberdade é apenas um sonho, eu também receio acordar desse torpor. No percurso da dúvida, é possível desde logo pôr de lado a loucura, pois a dúvida, na própria medida em que é metódica, é envolvida por essa vontade de despertar que, a todo momento, é um desgrudar voluntário das complacências da loucura. Assim como o pensamento que duvida implica o pensamento e aquele que pensa, a vontade de duvidar já excluiu os encantamentos involuntários do desatino e a possibilidade nietzschiana do filósofo louco. Bem antes do cogito, existe a arcaica implicação da vontade e da opção entre razão e desatino. A razão clássica não encontra a ética no ponto terminal de sua verdade, sob a forma de leis morais.
A ética, como escolha contra o desatino, está presente desde o começo em todo pensamento ordenado, e sua superfície, indefinidamente prolongada ao longo de sua reflexão, indica a trajetória de uma liberdade que é a própria iniciativa da razão. Na era clássica, a razão nasce no espaço da ética. E é isso, sem dúvida, que dá ao renascimento da loucura nessa época. Ou, se preferir, ao seu não renascimento, seu estilo particular. Toda loucura oculta uma opção, assim como toda razão oculta uma escolha livremente realizada. Isto pode ser percebido no imperativo insistente da dúvida cartesiana, mas a própria escolha, este movimento constitutivo da razão no qual o desatino é livremente excluído, se desenvolve na reflexão de Spinoza e nos esforços inacabados da Reforme de l'Entendement. Aí, a razão se afirma antes de mais nada como decisão contra todo o desatino do mundo, na clara consciência de que todas as ocorrências mais frequentes da vida comum são vãs e fúteis. Trata-se portanto de partir em busca de um bem cuja descoberta e posse tivessem por fruto uma eternidade de alegria contínua e soberana. Espécie de aposta ética que será vencida quando se descobrir que o exercício da liberdade se realiza na plenitude concreta da razão que, por sua união com a natureza considerada em sua totalidade, é acesso a uma natureza superior. Qual é então essa natureza? Mostraremos que ela é o conhecimento da união que a alma pensante tem com toda a natureza. A liberdade da aposta termina assim numa unidade onde ela desaparece como escolha e se realiza como necessidade da razão. Mas esta realização só foi possível sobre o fundo constituído pela loucura conjurada, e até o fim ela manifesta o perigo incessante desta. No século XIX, a razão procurará situar-se com relação ao desatino na base de uma necessidade positiva, e não mais no espaço livre de uma escolha. A partir daí, a recusa da loucura não será mais uma exclusão ética, mas sim uma distância já concedida. A razão não terá mais de distinguir-se da loucura, mas de reconhecer-se como tendo sido sempre anterior a ela, mesmo que lhe aconteça de alienar-se nela. Mas enquanto o classicismo mantém essa escolha fundamental como condição do exercício da razão, a loucura transparece no brilho da liberdade. No momento em que o século XVIII interna como insana uma mulher que faz uma devoção à sua moda, ou um padre porque não se percebe nele nenhum dos indícios da caridade, o juízo que condena a loucura sob esta forma não esconde um pressuposto moral. Ele simplesmente manifesta a divisão ética entre a razão e a loucura. Somente uma consciência moral, no sentido em que será entendida no século XIX, poderá indignar-se com o tratamento inumano que a época anterior impôs aos loucos, ou surpreender-se com o fato de não terem sido tratados nos hospitais numa época em que os médicos escreviam dutas obras sobre a natureza e o tratamento da raiva, da melancolia e da histeria. De fato, a medicina como ciência positiva não podia ter influência sobre a divisão ética da qual nascia toda razão possível. O perigo da loucura, para o pensamento clássico, nunca designa o tremor, o patos humano da razão encarnada, mas remete a essa região da qual o dilaceramento da liberdade deve fazer nascer com a razão o próprio rosto do homem. Na época de Pinel, quando a relação fundamental da ética com a razão será convertida num relacionamento segundo da razão com a moral, e quando a loucura não será mais que um avatar involuntário sucedido do exterior, a razão se descobrirá com horror a situação dos loucos nas celas dos hospícios. Vem a indignação pelo fato de os inocentes terem sido tratados como culpados. O que não significa que a loucura recebeu finalmente seu estatuto humano ou que a evolução da patologia mental sai pela primeira vez de sua pré-história bárbara, mas sim que o homem modificou seu relacionamento originário com a loucura e não a percebe mais a não ser enquanto refletida na superfície dele mesmo, no acidente humano da doença. Ele considera então inumano que se deixem apodrecer os loucos no fundo das casas de correição e dos quartéis de força, não mais entendendo que, para o homem clássico, a possibilidade da loucura é contemporânea à escolha constituinte da razão e, por conseguinte, do próprio homem. E tanto que nos séculos XVII ou XVIII não há margem para tratar-se a loucura humanamente, pois ela é, de pleno direito, inumana, formando por assim dizer o outro lado de uma escolha que possibilita ao homem o livre exercício de sua natureza racional. Os loucos entre os correcionais.
Não há nisso nem cegueira, nem confusão, nem preconceito, mas sim o propósito deliberado de deixar que a loucura fale a linguagem que lhe é própria. Esta experiência de uma escolha e de uma liberdade, contemporâneas da razão, estabelece com uma clareza evidente para o homem clássico uma continuidade que se estende sem rupturas ao longo do desatino. Desordem nos costumes e desordem do espírito, loucura verdadeira e simulada, delírios e mentiras pertencem, no fundo, à mesma terra natal e têm direito ao mesmo tratamento. No entanto, não se deve esquecer que os insanos têm, enquanto tais, um lugar particular no mundo do internamento. Seu estatuto não se resume ao fato de serem tratados como prisioneiros. Na sensibilidade geral ao desatino existe como que uma modulação particular que diz respeito à loucura propriamente dita e que se dirige àqueles denominados, sem distinção semântica precisa, insanos, espíritos alienados, ou desordenados, extravagantes, pessoas em demência. Esta forma particular da sensibilidade desenha o rosto próprio da loucura no mundo do desatino. Ela diz respeito, em primeiro lugar, ao escândalo. Em sua forma mais geral, o internamento se explica ou, em todo caso, se justifica pela vontade de evitar o escândalo. Indica mesmo, além disso, uma mudança importante na consciência do mal. A Renascença tinha deixado vir livremente à luz do dia as formas do desatino. A exposição pública dava ao mal um poder de exemplo e de resgate. Gilles de Rais, acusado no século XV de ter sido e de ser herético, relapso, sortílego, sodomita, invocador de maus espíritos, adivinho, assassino de inocentes, apóstata da fé, idólatra, mal que leva ao desvio da fé, acaba por confessar ele mesmo esses crimes, que são suficientes para fazer morrer 10.000 pessoas numa confissão extrajudiciária. Recomeça sua confissão em latim diante do tribunal, depois solicita, ele mesmo, que como a maior parte dos assistentes ignorava o latim, que a dita confissão fosse publicada em língua vulgar e a eles exibida, para sua vergonha, a publicação e a confissão dos ditos delitos perpetrados a fim de obter mais facilmente a remissão de seus pecados e o favor de Deus para a abolição dos pecados por ele cometidos. No processo civil, a mesma confissão é exigida diante do público reunido. Foi-lhe dito pelo senhor presidente que ele contasse seu caso abertamente, e a vergonha da Iorunda Valéria como alívio parcial da pena que por isso ele deveria sofrer. Até o século XVII, o mal, em tudo aquilo que pode ter de mais violento e mais inumano, só pode ser compensado e castigado se for trazido para a luz do dia. Somente as luzes nas quais se executam a confissão e a punição podem equilibrar as trevas de onde se originou. Existe um ciclo de realização do mal que deve passar necessariamente pela confissão pública e pela manifestação, antes de alcançar o acabamento que o suprime. O internamento, pelo contrário, trai uma forma de consciência para a qual o inumano só pode provocar a vergonha. Há aspectos do mal que têm um poder de contágio, uma força de escândalo tais que toda publicidade os multiplicaria ao infinito. Apenas o esquecimento pode suprimi-los. A respeito de um caso de prisão, Pontchartrain prescreve não o tribunal público, mas o segredo de um asilo. Como as informações produzidas interessavam uma parte de Paris, o rei considerou que não devia processar tantas pessoas, das quais muitas tinham incorrido em crimes sem o saber, e outras só se tinham entregue a eles pela facilidade de realizá-los. Sua Majestade convenceu-se disso tanto mais que está persuadida de que há certos crimes que se deveria deixar cair no esquecimento. Além do perigo do exemplo, a honra das famílias e da religião basta para recomendar um indivíduo para uma casa de internamento. A respeito de um padre que se pensa mandar para Salazaré. Assim, um eclesiástico como este só pode ser oculto cuidadosamente, para a honra da religião e do sacerdócio. Tarde ainda no século XVIII, Malesherbes defenderá o internamento como um direito das famílias que desejam subtrair-se à desonra. O que chamamos de baixeza é colocado ao nível das ações que a ordem pública não permite tolerar. Parece que a honra de uma família exige que se faça desaparecer da sociedade aquele que, através de costumes vis e abjetos, fazem palidecer seus parentes. Inversamente, a ordem de libertação é dada quando o perigo do escândalo está afastado e quando a honra das famílias ou da igreja não mais pode ser atingida.
O abade Bargedi já estava preso havia muito tempo. Nunca, apesar de suas solicitações, haviam autorizado sua saída. Mas eis que a velhice e a enfermidade tornaram o escândalo impossível. De resto, sua paralisia continua, escreve D'Archenson. Ele não pode nem escrever, nem assinar seu nome. Penso que haveria justiça e caridade no ato de libertá-lo. Todas essas formas do mal que se aproximam do desatino devem ser mantidas em segredo. O classicismo experimenta um pudor diante do inumano que a Renascença jamais havia sentido. Ora, nesse segredo existe uma exceção. A que é feita em relação aos loucos 23. O hábito da Idade Média de mostrar os insanos era sem dúvida muito antigo. Em algumas das Nachturmer da Alemanha tinham sido abertas janelas gradeadas que permitiam observar, do lado de fora, os loucos que lá estavam. Constituíam eles, assim, um espetáculo às portas das cidades. Fato estranho é que esse costume não tenha desaparecido no momento em que se fechavam as portas dos asilos, mas que, pelo contrário, ele se tenha desenvolvido, assumindo em Paris e em Londres um caráter quase institucional. Em 1815, ainda, a acreditar num relatório apresentado na Câmara dos Comuns, o Hospital de Bethlehem exibe os furiosos por um penny, todos os domingos. Ora, a renda anual dessas visitas elevava-se a 400 libras, o que pressupõe a cifra espantosamente alta de 96.000 visitas por ano. Na França, até a Revolução, o passeio por Bicêtre e o espetáculo dos grandes insanos continua a ser uma das distrações dominicais dos burgueses da Rive Gauche. Migrabeau relata em suas Observations d'un voyageur anglais que os loucos de Bicêtre eram mostrados como animais curiosos ao primeiro campônio que aceitava pagar um liard. Vai-se ver o guardião mostrar os loucos como, na feira de Saint-Germain, o saltimbanco domador de macacos. Alguns carcereiros tinham grande reputação pela habilidade com que faziam os loucos executar passos de dança e acrobacias, ao preço de algumas chicotadas. A única atenuação que se encontrou ao final do século XVIII foi a de atribuir aos insanos o cuidado de mostrar os loucos, como se coubesse a própria loucura prestar testemunho com relação àquilo que ela era. Não caluniemos a natureza humana. O viajante inglês tem razão de encarar o ofício de mostrar os loucos como indigno da humanidade mais aguerrida. Já o tínhamos dito. Há remédio para tudo. Os próprios loucos é que são encarregados de, em seus intervalos lúcidos, mostrar seus companheiros que, por sua vez, lhes prestam o mesmo serviço. Assim, os guardiães desses infelizes gozam dos benefícios que esse espetáculo lhes fornece sem ter uma força de insensibilidade a qual, sem dúvida, nunca poderiam ascender. Eis a loucura erigida em espetáculo acima do silêncio dos asilos e tornando-se, para a alegria geral, escândalo público. O desatino se ocultava na descrição das casas de internamento, mas a loucura continua a estar presente no teatro do mundo. Com mais brilho que nunca. No Império, ir-se-á mesmo mais longe do que tinham ido a Idade Média e a Renascença. A estranha confraria do navio azul oferecia outrora espetáculos nos quais se representava a loucura. Agora é a própria loucura, a loucura em carne e osso, que representa. Comier, diretor de Charenton, havia organizado, nos primeiros anos do século XIX, esses famosos espetáculos em que os loucos representavam ora o papel de atores, ora o de espectadores observados. Os alienados que assistiam a essas representações teatrais eram objeto da atenção e da curiosidade de um público leviano, inconsequente e às vezes maldoso. As atitudes bizarras desses infelizes, sua condição, provocavam risos de troça e a piedade insultante dos assistentes. A loucura torna-se puro espetáculo no mundo sobre o qual Sade estende sua soberania 29 e que se oferece como distração à consciência tranquila de uma razão segura de si mesma. Até o começo do século XIX, e até a indignação de Royer Collard, os loucos continuam a ser monstros. Isto é, seres ou coisas que merecem ser mostrados. O internamento oculta o desatino e trai a vergonha que ele suscita, mas designa explicitamente a loucura. Aponta-a com o dedo. Se, em relação ao desatino, o que se propõe acima de tudo é evitar o escândalo, em relação à loucura ela é organizada. Estranha contradição. A era clássica envolve a loucura numa experiência global do desatino.
assimila suas formas singulares, bem individualizadas na Idade Média e na Renascença, numa apreensão geral onde ela constitui vizinhança com todas as formas do desatino. Mas ao mesmo tempo ela aplica essa mesma loucura a um índice particular. Não o da doença, mas o do escândalo exaltado. No entanto, nada de comum existe entre essa manifestação organizada da loucura no século XVIII e a liberdade na qual ela aparecia à luz do dia durante a Renascença. Nessa época, ela estava presente em toda parte e misturada a todas as experiências com suas imagens ou seus perigos. Durante o período clássico, ela é mostrada, mas do lado de lá das grades. Se ela se manifesta, é à distância, sob o olhar de uma razão que não tem mais nenhum parentesco com ela e que não deve mais sentir-se comprometida por uma semelhança demasiado marcada. A loucura tornou-se algo para ser visto. Não mais um monstro no fundo de si mesmo, mas animal de estranhos mecanismos, bestialidade da qual o homem, há muito tempo, está abolido. Posso muito bem conceber um homem sem mãos, pés, cabeça, pois é apenas a experiência que nos ensina que a cabeça é mais necessária que os pés. Mas não posso conceber o homem sem pensamentos. Seria uma pedra ou uma besta. Em seu rapport sur les services des aliens, Desportes descreve os alojamentos de Bicêtre tal como existiam ao final do século XVIII. O infeliz, que por mobília tinha apenas esse catre coberto de palha, vendo-se espremido contra a muralha, na cabeça, nos pés ou no corpo, não podia gozar do sono sem ser molhado pela água que vertia dessa montanha de pedra. Quanto aos de Salpêtre, o que tornava sua habitação ainda mais funesta e frequentemente mais mortal é que no inverno, quando das cheias do Sena, os cômodos situados ao nível dos esgotos tornavam-se não apenas bem mais insalubres como, além disso, refúgio para uma multidão de grandes ratos que se jogavam sobre os infelizes ali presos, roendo-os onde podiam. Encontraram-se muitas loucas com os pés, as mãos e o rosto dilacerados por mordidas muitas vezes perigosas, muitas das quais morreram. Mas trata-se aí de celas e cômodos que há muito tempo eram destinados aos alienados, mais perigosos e mais agitados. Se são calmos e se ninguém tem nada a temer deles, são amontoados em células mais ou menos amplas. Um dos discípulos mais ativos de Tocqué, Godfrey Higgins, tinha obtido o direito, mediante o pagamento de 20 libras, de visitar o asilo de York a título de inspetor benévolo. No decorrer de uma visita, descobre uma porta que havia sido cuidadosamente ocultada e encontra um cômodo que não chegava a 8 pés de lado, cerca de 6 metros quadrados, que 13 mulheres costumavam ocupar durante a noite. De dia, deviam ocupar um cômodo pouca coisa maior. Se, pelo contrário, os insanos são particularmente perigosos, mantém-os num sistema de coação que sem dúvida não tem natureza punitiva, mas que deve apenas fixar rigidamente os limites físicos de uma loucura enraivecida. Normalmente são acorrentados às paredes e às camas. Em Bethlehem, as loucas agitadas eram acorrentadas pelos tornozelos à parede de uma comprida galeria. Por vestimenta tinham apenas uma roupa de burel. Num outro hospital, em Bethnal Green, uma mulher era sujeita a violentas crises de excitação. Era então colocada no estábulo de porcos, os pés e as mãos amarrados. Passada a crise, era amarrada na cama, protegida apenas por uma coberta. Quando autorizada a dar alguns passos, ajustava-se entre suas pernas uma barra de ferro, fixada por anéis aos tornozelos e ligada a algemas através de uma corrente curta. Samuel Tocqué, em seu rapport sur la situation des aliens indigentes, conta os detalhes de um laborioso sistema instalado em Bethlehem a fim de conter um louco considerado furioso. Ficava amarrado a uma longa corrente que atravessava a muralha, permitindo assim ao guardião dirigi-lo, mantê-lo na coleira, por assim dizer, do exterior. Em seu pescoço havia sido colocado um anel de ferro ligado a um outro anel por uma curta corrente. Este segundo anel deslizava ao longo de uma grossa barra de ferro vertical fixada em suas extremidades ao chão e ao teto de sua cela. Quando se começou a reformar Bethlehem, encontrou-se um homem que durante 12 anos vivera nessa cela, submetido a esse sistema coercitivo. Quando atingem esse paroxismo de violência, torna-se claro que essas práticas não são mais animadas pela consciência de uma punição que deva ser exercida, e tampouco pelo dever de corrigir.
A ideia de uma resistência é totalmente estranha a esse regime. Mas é uma espécie de imagem da animalidade que assombra, então, os hospícios. A loucura extrai seu rosto da máscara da besta. Os que são amarrados às paredes das celas não são tanto homens de razão extraviada, mas bestas presas de uma raiva natural. Como se, em seu limite extremo, a loucura, libertada desse desatino moral onde suas formas mais atenuadas estão encerradas, viesse reunir-se, por um golpe de força, à violência imediata da animalidade. Esse modelo de animalidade impõe-se nos asilos e lhes atribui seu aspecto de jaula e zoológico. Kogel descreve a salpêtriera ao fim do século XVIII. As loucas acometidas por um acesso de raiva são acorrentadas como cachorros à porta de suas celas e separadas das guardias e dos visitantes por um comprido corredor defendido por uma grade de ferro. Através dessa grade é que lhes entregam comida e palha, sobre a qual dormem. Por meio de ansínios, retira-se parte das imundícies que as cercam. No hospital de Nantes, o zoológico tem o aspecto de jaulas individuais para animais ferozes. Nunca Esquirol vira um tal luxo em fechaduras, ferrolhos, barras de ferro para fechar as portas das celas. Pequenas aberturas feitas ao lado da porta eram guarnecidas com barras de ferro e postigos. Perto dessa abertura, uma corrente presa à parede ostentando na sua extremidade um vaso em ferro fundido muito semelhante a um tamanco, no qual se colocavam os alimentos a seguir passados através das barras das aberturas. Quando Foderer chega ao Hospital de Estrasburgo, em 1814, encontra instalado, com muito cuidado e habilidade, uma espécie de estábulo humano. Para os loucos importunos e que se sujam, pensou-se em estabelecer, nas extremidades das grandes salas, espécies de jaulas ou armários com prateleiras que no máximo podem conter um homem de estatura média. Essas jaulas têm um soalho em forma de clarabóia que não repousa diretamente sobre o chão, encontrando-se elevado cerca de 15 centímetros. Sobre essas ripas jogou-se um pouco de palha sobre a qual dorme o insano, no semino, onde come e onde ficam seus dejetos. O que existe aí é, sem dúvida, todo um sistema de segurança contra a violência dos alienados e o desencadeamento de sua raiva. Esse desencadeamento é entendido, de início, como perigo social. Mas o que é sobretudo importante é que esse perigo é imaginado sob as espécies de uma liberdade animal. O fato negativo que é um louco ser tratado não como um ser humano tem um conteúdo bastante positivo. Esta inumana diferença tem, na realidade, valor de obsessão. Suas raízes estão nos velhos temores que, desde a antiguidade e sobretudo desde a Idade Média, deram ao mundo animal sua estranha familiaridade, suas maravilhas ameaçadoras e todo o seu peso de abafada inquietude. No entanto, esse medo animal, que acompanha, com toda a sua paisagem imaginária, a percepção da loucura, não tem mais o mesmo sentido de 2 ou 3 séculos antes. A metamorfose animal não é mais o signo visível dos poderes infernais, nem o resultado de uma alquimia diabólica do desatino. O animal no homem não funciona mais como um indício do além. Ele se tornou sua loucura, que não mantém relação alguma a não ser consigo mesma. Sua loucura em estado natural. A animalidade que assola a loucura despoja o homem do que nele pode haver de humano. Mas não para entregá-lo a outros poderes, apenas para estabelecê-lo no grau zero de sua própria natureza. A loucura, em suas formas últimas, é, para o classicismo, o homem em relacionamento imediato com sua animalidade, sem outra referência qualquer, sem nenhum recurso. Primeiro dia virá em que essa presença da animalidade na loucura será considerada, em sua perspectiva evolucionista, como signo, mais ainda, como a própria essência da doença. Na época clássica, pelo contrário, ela manifesta com singular brilho justamente o fato de que o louco não é um doente. Com efeito, a animalidade protege o louco contra tudo o que pode haver de frágil, de precário, de doentio no homem. A solidez animal da loucura, e essa espessura que ela toma emprestado do mundo cego do animal, endurece o louco contra a fome, o calor, o frio, a dor. É notório, até o final do século XVIII, que os loucos podem suportar indefinidamente as misérias da existência. Inútil protegê-los. Não é necessário nem cobri-los, nem aquecê-los.
Quando em 1811 Samuel Tuck visita uma workhouse dos condados do sul, vê celas nas quais o dia só chega através de frestas feitas nas portas. Todas as mulheres estavam inteiramente nuas. Ora, a temperatura era extremamente rigorosa, e na véspera o termômetro havia marcado 18 graus de frio. Uma dessas infelizes estava deitada sobre um pouco de palha, sem coberta. Esta aptidão dos alienados para suportar, como os animais, as piores intempéries, ainda para Pinel será um dogma médico. Ele sempre admirará a constância e a facilidade com que alienados de um e outro sexo suportam o frio mais rigoroso e mais prolongado. No mês de Nivose do ano 3, durante alguns dias em que o termômetro indicava 10, 11 e mesmo 16 graus abaixo do gelo, um alienado do hospício de Bicêtre não podia ficar com sua coberta de lã e permanecia sentado sobre o chão gelado de sua célula. De manhã, mal sua porta era aberta, haviam-no correr em camisa pelo interior dos pátios, pegar gelo e neve nas mãos, aplicá-las no peito e deixar que se fundissem como uma espécie de deleite. A loucura, com tudo o que pode comportar de ferocidade animal, preserva o homem dos perigos da doença. Ela o faz ascender a uma invulnerabilidade semelhante àquela que a natureza, com sua previdência, forneceu aos animais. Curiosamente, a perturbação da razão restitui o louco à bondade imediata da natureza, pelos caminhos do retorno à animalidade. Segundo, é por isso que, nesse ponto extremo, a loucura depende menos que nunca da medicina. Tampouco pode pertencer ao mundo correcional. Animalidade desenfreada, só se pode dominá-la pela domesticação e pelo embrutecimento. O tema do louco animal foi efetivamente realizado no século XVIII, na pedagogia que às vezes se tentou impor aos alienados. Pinel cita o caso de um estabelecimento monástico muito renomado, numa das regiões meridionais da França, onde o insano extravagante via-se intimado com a ordem precisa de mudar. Se recusasse a deitar ou comer, era prevenido de que sua obstinação nesses desvios da conduta seriam punidos no dia seguinte com 10 chicotadas com nervo de boi. Em compensação, se era submisso e dócil, faziam-no tomar as refeições no refeitório, ao lado do preceptor, mas a menor falta era advertido no mesmo instante por um golpe de vara bem forte nos dedos. Assim, numa curiosa dialética cujo movimento explica todas essas práticas inumanas do internamento, a livre animalidade da loucura só é dominada por essa domesticação cujo sentido não consiste em elevar o bestial até o humano, mas sim em restituir ao homem aquilo que ele pode ter de puramente animal. A loucura torna-se um segredo de animalidade que é sua verdade e no qual, de algum modo, ela se reabsorve. Por volta da metade do século XVIII, um fazendeiro do norte da Escócia teve seu momento de glória. Atribuía-se-lhe a arte de curar a mania. Pinel observa em passante que esse Gregory tinha a estatura de um Hércules. Seu método consistia em entregar os alienados aos trabalhos mais árduos da agricultura, usando uns como bestas de carga, outros como domésticos, reduzindo-os enfim à obediência com uma saraivada de golpes ao menor ato de revolta. Na redução à animalidade, a loucura encontra ao mesmo tempo sua verdade e sua cura. Quando o louco se torna um animal, esta presença do animal no homem que constituía o escândalo da loucura desaparece. Não que o animal se tenha calado, mas é que o homem se aboliu. No ser humano que se transforma em besta de carga, a ausência de razão segue a sabedoria e sua ordem. A loucura é então curada, pois se alienou em algo que é nada mais nada menos que sua verdade. Terceiro, virá um momento em que dessa animalidade da loucura se deduzirá a ideia de uma psicologia mecanicista e o tema da remissão das formas da loucura às grandes estruturas da vida animal. Mas nos séculos 17 e 18 a animalidade que empresta seu rosto à loucura não prescreve de modo algum um aspecto determinista a seus fenômenos. Pelo contrário, ela a coloca no espaço da imprevisibilidade libertada onde a raiva se desencadeia. Se o determinismo pode ter uma ascendência sobre ela, é sob a forma de uma coação, da punição ou da domesticação. Através da animalidade, a loucura não se reúne às grandes leis da natureza e da vida, mas sobretudo às 1000 formas de um bestiário. No entanto, diversamente daquele que percorria a Idade Média e que relatava, através de tantos rostos simbólicos, as metamorfoses do mal, este é um bestiário abstrato.
Nele o mal não mais assume seu corpo fantástico. Nele se apreende apenas a forma mais extremada, a verdade sem conteúdo do animal. Esse bestiário é escoimado de tudo o que podia constituir sua riqueza de fauna imaginária a fim de conservar um poder geral de ameaça, ou abafar o perigo de uma animalidade em vigília e que, de repente, desenlaça a razão na violência e a verdade no furor do insano. Apesar do esforço contemporâneo para constituir uma zoologia positiva, esta obsessão de uma animalidade percebida como o espaço natural da loucura não deixou de povoar o inferno da era clássica. É ela que constitui o elemento imaginário do qual nasceram todas as práticas do internamento e os aspectos mais estranhos de sua selvageria. Na Idade Média, antes dos primórdios do movimento franciscano e sem dúvida durante muito tempo depois dele e apesar dele, o relacionamento entre o ser humano e a animalidade foi o relacionamento imaginário do homem com os poderes subterrâneos do mal. Em nossa época, o homem reflete esse relacionamento na forma de uma positividade natural, ao mesmo tempo hierarquia, ordenamento e evolução. Mas a passagem do primeiro tipo de relacionamento para o segundo fez-se justamente na época clássica, quando a animalidade foi percebida ainda como negatividade, porém negatividade natural. Isto é, no momento em que o homem só sentia seu relacionamento com o animal através do perigo absoluto de uma loucura que abole a natureza do homem numa indiferenciação natural. Esta maneira de conceber a loucura é a prova de que mesmo no século XVIII o relacionamento da natureza humana não era nem simples, nem imediato, e que ele passava pelas formas da negatividade mais rigorosa. Sem dúvida foi essencial para a cultura ocidental ligar, como ela fez, sua percepção da loucura às formas imaginárias do relacionamento entre o homem e o animal. Desde logo, ela não colocou como evidente que o animal participava da plenitude da natureza, de sua sabedoria e de sua ordem. Esta foi uma ideia tardia e que durante muito tempo permanecerá à superfície da cultura, e talvez ainda não tenha penetrado de modo profundo nos espaços subterrâneos da imaginação. De fato, para aquele que o observar bem, torna-se claro que o animal pertence antes à contranatureza, a uma negatividade que ameaça a ordem e põe em perigo, por seu furor, a sabedoria positiva da natureza. A obra de Lautréamont é um testemunho disso. O fato de o homem ocidental ter vivido durante 2000 anos sobre sua definição de animal racional, por que razão esse fato deveria significar necessariamente que ele reconheceu a possibilidade de uma ordem comum à razão e à animalidade? Por que teria ele de ter designado nessa definição a maneira pela qual se insere na positividade natural? E independentemente daquilo que Aristóteles quis dizer realmente, não é possível garantir que esse animal racional designou durante muito tempo, para o mundo ocidental, a maneira pela qual a liberdade da razão se movimentava no espaço de um desatino desenfreado e destacava-se dele a ponto de formar o termo contraditório a esse desatino. A partir do momento em que a filosofia se tornou antropológica e em que o homem quis reconhecer-se numa plenitude natural, o animal perdeu seu poder de negatividade para constituir, entre o determinismo da natureza e a razão do homem, a forma positiva de uma evolução. A fórmula do animal racional mudou inteiramente de sentido. O desatino que ela indicava na origem de toda razão possível desapareceu inteiramente. A partir de então, a loucura teve de obedecer ao determinismo do homem reconhecido como ser natural em sua própria animalidade. Na era clássica, se é verdade que a análise científica e médica da loucura, como veremos mais adiante, procura inscrever-se nesse mecanismo natural, as práticas reais que dizem respeito aos insanos são testemunhos suficientes de que a loucura era ainda considerada na violência contranatural da animalidade. Em todo caso, é esta a animalidade da loucura que o internamento exalta, ao mesmo tempo em que se esforça por evitar o escândalo da imoralidade do irracional. Isso é indício suficiente da distância que se instaurou, na era clássica, entre a loucura e as outras formas de desatino, ainda que seja verdade que de um certo ponto de vista elas foram confundidas ou assimiladas. Se todo um estádio do desatino foi reduzido ao silêncio, enquanto se deixa que a loucura fale livremente a linguagem de seu escândalo, que ensinamento pode ela dar que o desatino em geral não seja capaz de transmitir?
Que sentido tem esses furores e toda a raiva do insano que não se poderia encontrar nos propósitos, provavelmente mais sensatos, dos outros internos? Em que, portanto, é a loucura mais particularmente significativa. A partir do século XVII, o desatino em seu sentido mais amplo não traz mais nenhum ensinamento. Esta perigosa reversibilidade da razão, que a Renascença sentia de modo ainda bem próximo, deve ser olvidada, e seus escândalos devem desaparecer. O grande tema da loucura da cruz, que pertencerá de modo tão estreito à experiência cristã da Renascença, começa a desaparecer no século XVII, apesar do jansenismo e de Pascal. Ou melhor, ele subsiste, mas alterado em seu sentido e como que invertido. Não se trata mais de exigir da razão humana o abandono de seu orgulho e de suas certezas a fim que ela se perca no grande desatino do sacrifício. Quando o cristianismo clássico fala da loucura da cruz, é apenas para humilhar uma falsa razão e fazer jorrar a luz eterna da verdadeira razão. A loucura de Deus constitui o homem. É apenas uma sabedoria que os homens desatinados não reconhecem, eles que vivem neste mundo. Jesus crucificado foi o escândalo do mundo e surgiu como ignorância e loucura aos olhos do século. Mas o mundo que se tornou cristão e essa ordem de Deus que se revela através das peripécias da história e da loucura dos homens bastam para mostrar agora que Cristo se tornou o ponto mais alto de nossa sabedoria. O escândalo da fé e da humilhação cristas, ao qual Pascal atribui ainda seu vigor e seu valor de manifestação, em breve não terá mais sentido para o pensamento cristão, salvo talvez o demonstrarem todas essas almas escandalizadas outras tantas almas cegas. Não sofram, que sua cruz que lhe submeteu o universo ainda é a loucura e o escândalo dos espíritos soberbos. O desatino cristão é agora repudiado pelos próprios cristãos, para as margens da razão que se tornou idêntica à sabedoria do Deus encarnado. Depois de Port Royal, será necessário esperar 2 séculos, Dostoiévski e Nietzsche, para que o Cristo reencontre a glória de sua loucura, para que o escândalo tenha novamente um poder de manifestação, para que o desatino deixe de ser apenas a vergonha pública da razão. Mas no momento em que a razão cristã se liberta de uma loucura com a qual durante muito tempo constituíram um único corpo, o louco, em sua razão abolida, na raiva de sua animalidade, recebe um singular poder de demonstração. Como se o escândalo, escorraçado dessa região acima do homem, lá onde ele mantém relações com Deus e onde se manifesta a encarnação, reaparecesse na plenitude de sua força e encarregado de um novo ensino nessa região em que o homem tem relações com a natureza e sua animalidade. O ponto de aplicação da lição se deslocou para as regiões mais baixas da loucura. A cruz não mais deve ser considerada em seu escândalo. Mas não se deve esquecer que Cristo, ao longo de sua vida humana, como que errou essa loucura. Ele a santificou como santificou a enfermidade curada, o pecado perdoado, a pobreza a qual se prometem as riquezas eternas. Aqueles que nas casas de internamento devem zelar pelos homens dementes, São Vicente de Paula lembra que sua norma é, aqui, Nosso Senhor, que quis ficar rodeado por lunáticos, endemoniados, loucos, tentados, possuídos. Esses homens entregues aos poderes do inumano formam ao redor daqueles que representam a sabedoria eterna, ao redor daquele que a encarna, uma eterna ocasião para glorificação. Pois, cercando-o, eles exaltam ao mesmo tempo a razão que lhes foi negada e fornecem-lhe a ocasião para humilhar-se, para reconhecer que essa razão só é atribuída por graça divina. Contudo, há mais ainda. Cristo não quis apenas cercar-se de lunáticos, ele mesmo quis passar aos olhos de todos por demente, percorrendo assim, em sua encarnação, todas as misérias da degradação humana. A loucura torna-se assim a forma última, o último degrau do Deus feito homem, antes da realização e da libertação da cruz. Ó, meu Salvador, quiseste ser o escândalo dos judeus e a loucura dos gentios. Quiseste parecer alienado. Sim, Nosso Senhor quis passar por insano, como está escrito nos Santos Evangelhos, e acreditou-se que ele havia se tornado um furioso. Dissebante coniam in furorem versus est.
Seus apóstolos o encararam como um homem encolerizado e assim lhes apareceu a fim de que fossem testemunhas de que ele tinha padecido de todas as nossas doenças e santificado todos os nossos estados de aflição para lhes ensinar, e a nós também, que devemos mostrar compaixão por aqueles que sucumbem a essas enfermidades. Vindo a este mundo, Cristo aceitava retomar todos os signos da condição humana e os próprios estigmas da natureza degradada. Da miséria à morte, percorreu todo o caminho da paixão, que era também o caminho das paixões, da sabedoria esquecida e da loucura. E por ter sido uma das formas da paixão, a forma última, num certo sentido, antes da morte, a loucura deve transformar-se, naqueles que agora a sofrem, em objeto de respeito e compaixão. Respeitar a loucura não é decifrar nela o acidente involuntário e inevitável da doença. É reconhecer esse limite inferior da verdade humana, limite não acidental mas essencial. Como a morte é o fim da vida humana no plano do tempo, a loucura é o fim da vida no plano da animalidade. E assim como a morte foi santificada pela morte de Cristo, a loucura, naquilo que tem de mais bestial, foi também santificada. A 29 de março de 1654, São Vicente de Paula anunciava a Jean Barreal, ele também um congregado, que seu irmão acabava de ser internado em Saint-Lazare como demente. É preciso honrar a Nosso Senhor no estado em que ele se viu, quando quiseram prendê-lo, dizendo quoniam in frenesim versus est, a fim de santificar esse estado naqueles que sua divina providência nele colocar. A loucura é o ponto mais baixo da humanidade ao qual Deus consentiu em sua encarnação, querendo mostrar com isso que nada existe de inumano no homem que não possa ser resgatado e salvo. O ponto último da queda foi glorificado pela presença divina, e é esta lição que a loucura ainda fornece para o século XVII. Compreende-se porque o escândalo da loucura pode ser exaltado, quando o das outras formas do desatino é ocultado com tanto cuidado. Este comporta apenas o exemplo contagioso da falta e da imoralidade. Aquele indica aos homens até que ponto bem próximo da animalidade sua queda pôde arrastá-los, e ao mesmo tempo até onde pôde vergar-se a complacência divina quando consentiu em salvar o homem. Para o cristianismo da Renascença, todo o valor de ensino do desatino e de seus escândalos estava na loucura da encarnação de um Deus feito homem. Para o classicismo, a encarnação não é mais loucura. O que é loucura é essa encarnação do homem no animal que é, enquanto degrau último da queda, o signo mais manifesto de sua culpa, e, enquanto objeto último da complacência divina, o símbolo do perdão universal e da inocência reencontrada. Doravante, todas as lições da loucura e a força de seus ensinamentos deverão ser procurados nessa região obscura, os confins inferiores da humanidade, lá onde o homem se articula com a natureza e onde ele é ao mesmo tempo degradação última e absoluta inocência. A solicitude da Igreja com os insanos, durante o período clássico, tal como a simbolizam São Vicente de Paula e sua congregação, ou os Irmãos da Caridade, todas essas ordens religiosas debruçadas sobre a loucura e exibindo ao mundo, não indicam que a Igreja encontrava nela um ensinamento difícil porém essencial, a culposa inocência do animal no homem. É esta lição que devia ser lida e compreendida nesses espetáculos em que se exaltava no louco a raiva da besta humana. Paradoxalmente, essa consciência cristã da animalidade prepara um momento em que a loucura será tratada como um fato da natureza. Logo se esquecerá aquilo que essa natureza significava para o pensamento clássico. Não o domínio sempre aberto de uma análise objetiva, mas esta região onde nasce para o ser humano o escândalo sempre possível de uma loucura que é ao mesmo tempo sua verdade última e a forma de sua abolição. Todos esses fatos, essas práticas estranhas enlaçadas ao redor da loucura, esses hábitos que a exaltam e ao mesmo tempo adonam, reduzindo a animalidade enquanto a fazem ostentar a lição da redenção, colocam a loucura numa estranha situação com relação à totalidade do desatino. Nas casas de internamento, a loucura é vizinha de todas as formas do desatino, que a envolvem e definem sua verdade mais geral, e no entanto ela é isolada, tratada de modo singular, manifestada naquilo que ela pode ter de único, como se, pertencendo ao desatino, ela o atravessasse incessantemente no movimento que lhe seria próprio, levando a si mesma, com suas próprias forças, a seu mais paradoxal extremo. Isso não teria muita importância para quem quisesse fazer a história da loucura no estilo do positivismo.
Não foi através do internamento dos libertinos e da obsessão com a animalidade que se tornou possível o reconhecimento progressivo da loucura em sua realidade patológica. Pelo contrário, é isolando-se de tudo o que podia envolvê-la no mundo moral do classicismo que ela conseguiu definir sua verdade médica. É isso, pelo menos, o que pressupõe todo o positivismo que se vê tentado a refazer o projeto de seu próprio desenvolvimento, como se toda a história do conhecimento só atuasse através da erosão de uma objetividade que se descobre aos poucos em suas estruturas fundamentais. Como se não fosse justamente um postulado a admitir, de saída, que a forma da objetividade médica pode definir a essência e a verdade secreta da loucura. Talvez o fato de a loucura pertencer à patologia deva ser considerado antes como um confisco, espécie de avatar que teria sido preparado, de longa data, na história de nossa cultura, mas não determinado de modo algum pela própria essência da loucura. Os parentescos que os séculos clássicos lhe atribuem com a libertinagem, por exemplo, e que a prática do internamento consagra, sugerem um rosto da loucura que, para nós, se perdeu inteiramente. Acostumamo-nos agora a ver na loucura uma queda no determinismo onde se abolem progressivamente todas as formas da liberdade. Ela só nos mostra agora as regularidades naturais de um determinismo, com o encadeamento de suas causas e o movimento discursivo de suas formas, pois a única ameaça que a loucura faz ao homem moderno é esse retorno ao mundo tépido dos animais e das coisas, a sua liberdade impedida. Não é neste horizonte da natureza que os séculos 17 e 18 reconhecem a loucura, mas sobre um fundo de desatino. Ela não desvenda um mecanismo. Revela antes uma liberdade que se abate sobre as formas monstruosas da animalidade. Não entendemos mais o desatino, em nossos dias, a não ser em sua forma epitética. O despropositado, cujo indício afeta o comportamento ou os propósitos e trai, aos olhos do profano, a presença da loucura e todo o seu cortejo patológico. O despropositado é, para nós, apenas um dos modos de aparecimento da loucura. Pelo contrário, o desatino, para o classicismo, tem um valor nominal. Forma uma espécie de função substancial. É em relação a ele, e apenas a ele, que se pode compreender a loucura. O desatino é o suporte da loucura. Digamos, melhor, que ele define o espaço de sua possibilidade. Para o homem clássico, a loucura não é condição natural, a raiz psicológica e humana do desatino. Ela é apenas a forma empírica. E o louco, percorrendo até o furor da animalidade e a curva da degradação humana, desvenda esse fundo de desatino que ameaça o homem e que envolve, de há muito, todas as formas de sua existência natural. Não se trata mais de um deslizar para um determinismo, mas da abertura para uma noite. Mais que qualquer outra coisa, melhor que nosso positivismo em todo caso, o racionalismo clássico soube como zelar, e perceber o perigo subterrâneo do desatino, por esse espaço ameaçador de uma liberdade absoluta. Se o homem contemporâneo, a partir de Nietzsche e Freud, encontra no fundo de si mesmo o ponto de contestação de toda a verdade, podendo ler, o que ele agora sabe de si mesmo, os indícios de fragilidade através dos quais o desatino é uma ameaça, o homem do século XVII, pelo contrário, descobre, na presença imediata de seu pensamento em si mesmo, a certeza na qual se enuncia a razão em sua forma primeira. Mas isso não significa que o homem clássico estava, com sua experiência da verdade, mais afastado do desatino que nós. É verdade que o cogito é um começo absoluto, mas não se deve esquecer que o gênio maligno lhe é anterior. E o gênio maligno não é o símbolo no qual são resumidos e levados para o sistema todos os perigos desses eventos psicológicos que são as imagens dos sonhos e os erros dos sentidos. Entre Deus e o homem, o gênio maligno tem um sentido absoluto. Em todo o seu rigor, ele é a possibilidade do desatino e a totalidade de seus poderes. É mais que a refração da finitude humana. Ele designa o perigo que, bem além do homem, poderia impedi-lo de modo definitivo de chegar à verdade. O obstáculo maior, não de tal espírito, mas de tal razão. E não é porque a verdade, que no cogito assume sua iluminação, acaba por mascarar inteiramente a sombra do gênio maligno que se deve esquecer seu poder eternamente ameaçador. Até a existência e a verdade do mundo exterior, esse perigo pairará sobranceiro sobre o caminho de Descartes.
Como é que, nessas condições, o desatino na era clássica poderia estar à altura de um evento psicológico ou mesmo à medida de um patético humano? Isto quando ele constitui o elemento no qual o mundo nasce para sua própria verdade, o domínio no interior do qual a razão terá de responder por si própria. Para o classicismo, a loucura nunca poderá ser considerada como a própria essência do desatino, ainda que na mais primitiva de suas manifestações. Nunca uma psicologia da loucura poderá pretender dizer a verdade do desatino. Pelo contrário, é preciso substituir a loucura no horizonte livre do desatino a fim de poder restituir-lhe as dimensões que lhe são próprias. Se misturavam com os libertinos, profanadores, devassos e pródigos aqueles a que chamaremos doentes mentais, não é porque se dava pouca importância à loucura, a seu determinismo próprio e à sua inocência. É porque ainda se atribuía ao desatino a plenitude de seus direitos. Libertar os loucos, liberá-los desses compromissos, não é desvestir velhos preconceitos. É fechar os olhos e abandonar no sono psicológico esta vigília sobre o desatino que dava seu sentido mais aguçado ao racionalismo clássico. Nesta confusão de hospícios que só será desfeita no começo do século XIX, temos a impressão de que o louco era mal conhecido na verdade de seu perfil psicológico. Mas, isto, na própria medida em que se reconhecia nele seu parentesco profundo com todas as formas do desatino. Prender o insano com o devasso ou o herético oculta o fato da loucura, mas revela a possibilidade eterna do desatino, e é esta a ameaça em sua forma abstrata e universal que a prática do internamento tenta dominar. O que a queda do homem é para as diversas formas do pecado, a loucura o é para os outros aspectos do desatino. O princípio, o movimento originário, a maior culpabilidade em seu contato instantâneo com a maior inocência, o grande modelo incessantemente repetido daquilo que deveria ficar esquecido na vergonha. Se a loucura é um exemplo no mundo do internamento, se ela é manifestada enquanto se reduz ao silêncio todos os outros signos do desatino, é porque ela atrai sobre si todos os poderes do escândalo. Ela percorre todo o domínio do desatino, reunindo suas duas margens opostas, a da escolha moral, da falta relativa, de todas as fraquezas, e a da raiva animal, da liberdade acorrentada ao furor, da queda inicial e absoluta, a margem da liberdade clara e a margem da liberdade escura. Acumulada no único ponto, a loucura é o todo do desatino, o dia culpado e a noite inocente. Nisso consiste, sem dúvida, o paradoxo maior da experiência clássica da loucura. Ela é retomada e envolvida na experiência moral de um desatino que o século XVII proscreveu através do internamento. Mas ela está ligada também à experiência de um desatino animal que forma o limite absoluto da razão encarnada e o escândalo da condição humana. Colocada sob o signo de todos os desatinos menores, a loucura se vê ligada a uma experiência ética e a uma valorização moral da razão. Mas, ligada ao mundo animal e a seu desatino maior, ela toca em sua inocência monstruosa. Experiência contraditória, se quiser, e bastante distanciada das definições jurídicas da loucura, que procuram estabelecer a divisão entre a responsabilidade e o determinismo, entre a falta e a inocência. Distanciada também dessas análises médicas que, na mesma época, prosseguem em sua análise da loucura como um fenômeno da natureza. No entanto, na prática e na consciência concreta do classicismo existe esta experiência singular da loucura, percorrendo no átimo toda a distância do desatino, baseada numa escolha ética e, ao mesmo tempo, inclinada para o furor animal. Dessa ambiguidade o positivismo não conseguirá sair, ainda que de fato ele a tenha simplificado. Retomou o tema da loucura animal e sua inocência numa teoria da alienação mental como mecanismo patológico da natureza. E mantendo o louco nessa situação de internamento que a era clássica havia inventado, ele o manterá, de modo obscuro e sem o admitir, no aparelho da coação moral e do desatino dominado. A psiquiatria positiva do século XIX, e também a nossa, se renunciaram às práticas, se deixaram de lado os conhecimentos do século XVIII, herdaram em segredo todas essas relações que a cultura clássica em seu conjunto havia instaurado com o desatino. Modificaram essas relações, deslocaram-nas. Acreditaram falar apenas da loucura em sua objetividade patológica, mas, contra a vontade, estavam lidando com uma loucura ainda habitada pela ética do desatino e pelo escândalo da animalidade.